Não, é Xanxa. Xanxa. Ela foi madrinha. Aí coroaram o Lampião. Aí eu falei, olhei tudo apetezada, todos os artistas. Que artista? Artes cênicas é uma faculdade muito interessante, porque você sai de lá formado em artes cênicas, economia, direito, sociologia, agronomia, você tem de tudo. Cara, você tem opinião pra tudo. É incrível. Mas é uma opinião convicta, assim. É impressionante. Aí estavam lá os artistas lá e o pessoal do PT lá. E qual foi o lema da campanha? O amor venceu, o Bolsonaro é um misógino, o Bolsonaro é um mal. Aí tava todo mundo sambando e batendo pau pro maior estuprador da história do Brasil. Mas como é que é isso aí? Alguma coisa não bate aí. Então. Aí eu voltei na pesquisa, fiz. Aí o Marco falou, não vai vender. Eu falei, tá bom, então vamos trocar o título. Mas o nome do Lampião é Virgulino Ferreira da Silva. Aí peguei da Silva. Aí o que o povo tem procurado muito hoje? Coisas sobre fake news. Sei. Então, da Silva, a grande fake news da esquerda. Você juntou... Porque a figura desse bandido psicopata como herói é criado pelo Prestes do Partido Comunista. Ele que inventou essa estética de herói para esse bandido psicopata. Até então, ele era o que era mesmo. Até então ele era o demônio na Terra. Entendi. Não tinha uma narrativa que foi criada dele ser um sujeito, um injustiçado. Mentira. Ele é de uma família de ladrão. Um Robin Hood. Tipo, o vô era ladrão, o pai era ladrão, ele e os irmãos eram ladrão. Nunca prestou. Ah, mataram o pai dele. De fato, mataram. Porque, óbvio que bandido que rouba bandido e tá vivendo e vive fugindo da polícia, uma hora morre. Ah, vou vingar meu pai. Ele não se vingou de ninguém. O Lampião era um mentiroso. Por exemplo, se ele falava uma coisa hoje, uma entrevista, ele ia dar outra entrevista, ele falava outra coisa. Nem aí com o que ele tinha falado na outra. Sobre qualquer coisa. Por exemplo, assim, imagina, eu vou fazer até uma voz diferente para não confundirem com o Lampião ou comigo. Tá. Um sujeito vira assim. O sujeito que tem ama não presta. Eu nunca tive uma ama na minha vida. Entendi. Uma voz qualquer uma você voz fez. Que vem aqui, uma voz qualquer. Tá. Uma voz de fumante. Exatamente. Voz de fumante. Tipo da Leda. Aí depois, para outra entrevista, a pessoa conta assim. Ah, quando eu namorava, eu tinha uma garruchinha que eu andava comigo. A garrucha, porque era perigoso namorar à noite. Então eu andava com a garruchinha. Entendi. Qual história vale? Não sei. Então o Lampião ele era isso. Para uma entrevista ele falava uma coisa, outra coisa. Isso aqui foi um exemplo que eu inventei agora, tá? Entendi. Dessa voz. Totalmente desconexo. É só para vocês entenderem. É. Aí ele fala, cada entrevista ele fala uma data de nascimento dele. Ele fala que quando a mãe dele morreu, ele jurou vingança com o peito ensanguentado da mãe. A mãe não morreu. Sabe de que tiro. lembra isso? A mãe morreu doente e ele não tava no velório da mãe porque ele tava fugindo da polícia. Sabe que lembra isso na ficção? O Coringa, que cada hora inventar uma história para a cicatriz dele. Exatamente. E é isso. Essa mitomania, que aliás é um sinal de psicopatia. Também acho. Né? E aí eu montei esta história. O cara é grande fake news da esquerda. Mas você tá dando um exemplo de que ele dava entrevistas Ele dava entrevistas mesmo? O Lampião, sim. É mesmo? O Lampião era vaidosérrimo. Não sabia dessa... Nossa, meu amor. Ele usava... Olha como era Lampião. Lampião era o cara mais rico do Agreste. É? Só com produto do crime. Caramba. Ele usava jabiraca, que era o lenço do pescoço. Sei. Tinha que ser tafetá inglesa ou seda francesa. O óculos dele era Zeiss, que é caro até hoje. Claro, que vem das lentes Zeiss. Lentes Zeiss. No chapéu dele, ele tinha um conjunto de moeda em ouro 28 quilates, que era um verdadeiro museu de numismática. Todas as armas dele tinham a empunhadura com ouro. Cara, todas. É uma imagem dele totalmente diferente do que foi construído. Ele mandava fabricar um tecido tingido porque ele gostava de uma determinada coloração de roupa. E ele mesmo costurava às vezes. Porque ele era o mestre do bordado da máquina Singer. Ele só usava o perfume da Maison Roger Gallet, que é um perfume do começo do século XX, Fleurs de l'Amour. Que não era barato. Brasil, 1920, você usar Fleurs de l'Amour da Roger Gallet,
ter que vir da França, só tomava whisky White Horse e brandy macieira. Refinadérrimo. E vaidoso. Tanto é que muitos coronéis pagavam para cordelistas fazerem os cordéis enaltecendo a bravura dele. Entendi. Porque ele era super vaidoso. E quando o cordelista escrevia algo que não gostasse, corria risco de vida. Então a maioria já nem fazia cordel. Para não arriscar. São casos raros que eu trago aqui, né, os que faziam enquanto ele estava vivo. Sempre enaltecendo. Não, a maioria sempre enaltecendo. Tem um ou dois que tem coragem de falar a verdade. Sério? Exatamente. São os casos que eu trago aqui. E eu tentei resumir tudo. E eu fui aos jornais de época. Por exemplo, coronel, ele só extorquia. Ele só extorquia, coronel. O pobre é que ele humilhava. Ele extorquia com qual Extorquia qual com final. Lá sabe o Zé Rainha que foi preso aqui? Sei. Falava assim, você quer ter a sua terra invadida? Não, né? Então você me paga aqui uma groja. Entendi. Porque o cangaço, o movimento do cangaço é um movimento de milícia privada de coronel. Então ele é o anti-reforma agrária, por excelência. Entendi. Ele é aquele que protege o domínio latifundiário do coronel. E o Lampião, ele levou o cangaço, que já está abaixo da escala moral, né, pro fundo do poço, pro alçapão do fundo do poço da escala moral, ele é a milícia privada de um coronel, mas uma milícia mercenária, ou seja, ele está fazendo aqui a serviço para esse coronel contra o povo, ao mesmo tempo que ele está se leiloando para outro coronel para ver se aquele paga mais. E se pagar mais, exato, ele se vira. E aí então, ele saqueava a cidade. Mulher de coronel, filha de coronel, não podia estuprar. O máximo que podia dar era um corretivo com palmatória. Caramba. Quando estivesse devendo para ele. Tá? Agora, a mulher do pobre, não. Tudo isso documentado. Tudo documentado. Cara. Ele entrava nas pequenas propriedades, vandalizava tudo, às vezes matava o homem. As mulheres, elas eram estupradas em gesta, né, que é o estupro coletivo. Né, Lampião, ele estuprava primeiro, depois ficava o resto da cabroada para estuprar a mulher. Tem um caso que uma mulher começou a ter tanta hemorragia, para não parar, ele pegou terra e socou com o punhal ósseo. Depois a mulher morreu, depois que morre, você larga igual cachorro. Caramba. E as mulheres que o bando achavam imorais, eles marcavam com ferro em brasa no rosto ou na genitália, dependendo da imoralidade. Tinha um maluco, né, que chamava o João Batista, que ele levava, né, 2 ferros JB, que toda mulher a mulher que ele estuprava, ele marcava na genitália. E a que ele achava imoral, ele marcava no rosto. Eu peguei aqui jornais de época, tem a foto de um caso que saiu no Jornal da Noite, aqui. Que saiu a foto da menina aqui, olha. Esse jornal é de 1930 e pouco. Né? Essa que foi marcada no rosto? Essa foi marcada no rosto. Assim, e uma mulher